Olá, caros ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos novamente a mais um episódio do Papo Solto. E na conversa de hoje nós temos Maria Helena Oi, e tudo bem? Sofia Ribeiro novamente. Oi, tudo bem? Elas e eu, sua apresentadora Laís Lima, vamos ter uma pequena conversa sobre as dinâmicas econômicas na área digital. Puxa a vinheta! Então, gente, como vocês sabem, eu sou a Helena. Tempinho que eu não venho aqui, então esse episódio vai ser com gostinho de saudade. E você também, né? Tem um tempo que não vem Tem aqui. mais tempo? Participei só do primeiro episódio. Eu participei de dois, não foi? Foi. Isso, e o tema de hoje foi separado e muito bem pensado para vocês. E eu espero que esse bate-papo meio que explique algumas coisas para vocês, que seja de fácil entendimento. Bom, o assunto de hoje vai lembrar um pouco o primeiro episódio, que se trata da globalização. Mas enfim, vamos focar na internet. A internet, ela mudou completamente o mundo em que vivemos. O mundo em como a gente produz, como a gente consome e, e também como a gente se relaciona economicamente com outros países. Antes, as empresas e os consumidores dependiam somente dos comerciantes locais ou os comerciantes ambulantes. Agora, hoje em dia, com apenas um clique, é possível fazer compras do outro lado do mundo. Por exemplo, com as plataformas da Amazon, da Shein, da Shopee, e até mesmo as próprias redes sociais se transformam em uma engrenagem para isso, para as nossas compras. E, além disso, surgiram novas formas de trabalho, como, por exemplo, os motoristas de aplicativo, também os influenciadores digitais, os produtores de marketing e também os famosos freelancers, que eles são um trabalho por fora. Então, vamos começar com um assunto sobre trabalho. O trabalho remoto online. A tecnologia, como eu citei, ela criou novas formas de trabalho com mais liberdade, mas também com menos segurança para o trabalhador. Claro que isso é dependente de empresas, mas focando por exemplo, ética profissional, certos chefes podem acabar não gostando desse trabalho remoto. Remotos, no caso, seria o híbrido, por exemplo, 3 dias na empresa e 3 dias em casa. Podem não acabar gostando desse trabalho híbrido ou mesmo um online, que o online é mais usado pelos programadores. A minha irmã, ela meio que, tipo, não sei se posso dizer influenciadora. Não é uma influencer, tem um nome, eu acho que é DC Creator, alguma coisa assim. E, tipo assim, ela recebe coisas em casa, tipo, produtos e tudo mais pra divulgar, só que assim, tipo, sobre a segurança do trabalho mesmo. Não é como se ela fosse, tipo, contratada por uma empresa e, tipo... Então, quando a pessoa realmente se joga nisso pra virar influencer ou trabalhar diretamente com a internet, eu acho que é uma grande jogada, assim, tipo, de... Cara, eu Arriscada? vou... Tipo, eu vou aí, mas eu não tenho certeza se, tipo, Vai conseguir dar vou certo, conseguir. viralizar nesse mundo, E, porque tipo, realmente nem fica é, difícil. tipo, todo mês, vamos supor, todo mundo tem que pagar a conta no final do mês. E não é todo mês que você vai ter, tipo, o dinheiro que você, tipo, teve no primeiro mês. Não, você teve um super dinheiro no primeiro mês e você bota a expectativa naquilo. Acho que isso é o erro de muito influenciador, né? Sim, as pessoas que costumam viver de artes ou de internet acabam não tendo um salário fixo, principalmente os que estão iniciando agora. Sem contar de influenciadores que hoje em dia são muito bem conhecidos aqui no Brasil, levaram cerca de mais de uma década para conseguir onde chegou até agora. Assim, eu acho que antigamente, assim, tipo, uns 10 anos atrás, bem mais difícil, assim, vamos supor, tem muitos influenciadores que hoje em dia, tipo, pra estarem onde chegou, como você falou, tipo, percorreram um caminho enorme e tudo mais. E aí tem gente que acha que olha assim pros influenciadores agora e fala assim, ai, se eu postar um vídeo e viralizar, eu vou ficar que nem eles. Assim, vou estar lá com meus 10 milhões de seguidores na Sim. mesma hora. Sim, tirando que tem a própria. Por exemplo, vamos usar o TikTok, que é o que a gente mais conhece. Você acaba. Principalmente se você for um influenciador pequeno, você acaba pagando para ser divulgado, o que. Advogado. Divulgado. Divulgado, principalmente aqueles que não têm uma renda fixa podem acabar se prejudicando por causa disso. E também, como vocês citaram, sobre os influenciadores mais
avançados. Como ela não falou, tem pessoas que acham que é só postar um vídeo no TikTok que já tô com os meus 10 milhões de seguidores, não sei o quê. Mas é porque tem muita gente que tem essa visão, porque acaba tendo uma consciência de que, tipo, principalmente os jovens, principalmente nós jovens, a gente costuma assistir qualquer coisa que passa pela nossa For You. Principalmente porque eles têm as estratégias deles para conseguir nos manter viciados naquilo, para nos conseguir manter concentrado e, tipo, a gente é muito mais vulnerável porque está exposto a celas há muito tempo e etc. Ai, uma coisa que eu sinto muita falta é do YouTube antigamente. Tipo assim, você via que não era um conteúdo, tipo, todo padronizado. Hoje você entra no YouTube, assim, tipo, tem... Quem tem o seu conteúdo, né? Mas, tipo assim, você pesquisa lá alguma coisa, tipo, relacionada a algo e vai montar, tipo, todos, milhares de vídeos, todos são iguais. Todos acabam sendo imitando o mesmo conteúdo, né? É. Porque eles seguem os que estão mais famosos. Ai, nossa, saudade de entrar no YouTube, passar Isso horas é a assistindo. questão da nostalgia, né? Porque assim, Também há uma influencia. década atrás, mais ou menos, tinha assim uma padronização de youtubers como Resende, que eles faziam aqueles famosos vídeos, abrindo cartinhas da Copa 3 horas da manhã. Aí tipo, se tornou o brain rot daquela década, entendeu? Hoje em dia atinge mais o público infantil, sabe? Que assim, as crianças já nascem já com acesso à tecnologia e fazem logo para atingir elas e deixar elas Viciadas. viciadas. Como eu citei a desigualdade sobre esses influenciadores, eu queria focar na desigualdade agora sobre as pequenas empresas e as grandes empresas. Claro, com a tecnologia veio grandes oportunidades para quem quer crescer no mundo do negócio por conta que é mais fácil de publicar a sua loja. Até as próprias redes sociais te dão ferramentas para você conseguir manter ali o seu negócio, mas mesmo assim, ainda existe uma desigualdade muito grande. Por exemplo, a Amazon ela não tem uma loja física, mas ela se tornou mundialmente conhecida por conta que as pessoas estão adotando mais a compra virtual. Sim, tem esse negócio de, tipo, uma empresa fantasma. Que é meio assim, que tem pessoas que usam esse termo, né? Tipo, a empresa não tem loja física em lugar nenhum, mas, tipo assim, é um sucesso. Você vai olhar, tipo, a maioria dos produtos são bem mais baratos do que em uma loja física. E isso, tipo, 1000 vezes, para as pessoas, no caso, 1000 vezes melhor. Tipo, você tá ali no conforto da sua casa, você não precisa sair para lugar nenhum, comprando, que você, tipo, gastaria um tempão para ir em uma loja, comprar e tudo mais. E você bota o nome ali, já aparece milhares dos mesmos produtos e... 1000 opções, etc. E também tem a compra online, mas o retiro ser físico também, que acaba facilitando, porque nas lojas físicas costuma ser mais caro por conta do funcionário, que ele tem que receber a comissão dele. Então acaba sendo mais caro. Mas ali na hora do retiro, do online, você só compra e pode aparecer na loja. Na maioria das vezes, você até mesmo compra na loja. E também tem o impacto da visibilidade, né? E dos funcionários, porque normalmente pequenas empresas, no máximo, só tem o próprio dono ou mais 2 pessoas para conseguir manter a loja. E as lojas grandes têm 1001 lojas espalhadas pelo mundo, tem 1001 funcionários contratos, tem muito dinheiro para pagar qualquer tipo de publicidade, marketing, contratar qualquer tipo de influenciador. Então isso acaba sendo uma vantagem enorme para eles, no caso financeiro. Assim, uma coisa sobre, tipo, pequena e grande empresa, que hoje, inclusive, eu falei na aula de educação física, o assunto era sobre academias, mas enfim, tipo, quando tem, tipo, o professor falou, que as academias grandes, quando vão para algum lugar, elas olham, tipo assim, as concorrências e tudo mais. E aí, tipo, vamos supor, uma empresa com muita tecnologia, ela vai olhar as concorrências, tipo assim, nossa, esse produto aqui tá um valor tal, e só que a gente tem uma tecnologia melhor, então a gente pode baratear esse produto e tudo mais, e isso acaba, tipo, meio que quebrando a perna do pequeno consumidor, né, de alguém que tem uma loja menor. Do pequeno empresário. Do pequeno. Um exemplo que você disse foi o que aconteceu no seu bairro, né? A academia, a Smart Fit, ela... Não faz Smart Fit, não. Enfim, a
a academia grande, ela denunciou os denunciar, profissionais tipo, as outras academias pequenas. e que eles pra não, ver se eles não fechava. tinham formação na Não, área. O que foi? eu não sei, eu acho que tinha alguma irregularidade, mas, tipo assim, até a academia que não tinha irregularidade, ela foi e denunciou, tipo, receberam denúncia, foi fiscalização. E logo depois disso, aí abriu a academia maior lá. Que pegou A clientela toda, né? Meu E a Deus. questão desse negócio da clientela toda, tipo, não foi nem por causa das denúncias, porque as academias continuaram abertas, entendeu? Mesmo depois da denúncia, porque, tipo, não tinha irregularidade e tudo mais. Mas pela questão de, tipo, literalmente, esse negócio de tecnologia eram coisas mais avançadas do que nas academias que tinham lá, tipo, tipo, acompanhamento mais avançado, treinos com equipamentos diferentes que não tinham nas outras academias e, tipo, teve muita coisa sobre a mídia social, tipo, a academia fez um marketing pesado. Não tem ninguém lá no Mosqueiro que não saiba dessa academia. Literalmente, se você postar uma foto no espelho da academia e marcar a academia, eles vão repostar. Então, as pessoas gostam disso, né? Elas vão estar aparecendo, no Instagram da academia, uma academia grande, não sei o quê. Puro marketing. Também pode alimentar o ego delas, né? Porque pode aparecer novos seguidores e etc. Isso. Falando também do caso do barateamento que você disse, não foi? Que é o caso também da Shopee ou os famosos produtos falsificados paraguaios, sabe? Que qual o nome? Comparar um produto falsificado com um produto original, você tem menos gasto e mais lucro do que um produto original. Não tem isso? Realmente. Voltando no que você disse, até nosso professor falou na sala, que geralmente às vezes não é nem sequer falsificado. Às vezes é apenas outra marca que aparenta ter o mesmo, que tem, por exemplo, nesses fones genéricos pretos que vem parecendo uma bolinha assim, eles normalmente não são falsificados, são apenas de outras empresas que simplesmente só refez esse mesmo modelo. E falando sobre produtos paraguaios, normalmente não. Os produtos, eles costumam vir da Ásia, vir da China. Sim. E eles, então, tipo, não é nem sequer montado ou construído, a empresa nem sequer é do Paraguai. Ele apenas passa por lá, por meio do transporte, para até chegar no Brasil. Então, na maioria das vezes, se realmente for falsificado, vem da China. Não é culpa dos coitados paraguaios. Porque é o termo que ficou famoso aqui no Brasil, né? É porque ele sempre para ali, né? Antes de chegar. E essa blusa aí do Paraguai? Do Paraguai? Toda coisa que é muito feio, que dá pra ver que é visível que é falsificado. Agora, falando sobre a publicidade digital. A publicidade digital foca nos nossos algoritmos. E os algoritmos, ele mostra os anúncios personalizados. Por exemplo, um exemplo que aconteceu comigo. Antes de eu entrar para a escola de vôlei lá em março, eu fiquei pesquisando tênis de vôlei porque eu não tinha um específico para isso. E toda vez que eu pesquisava, seja no Google, seja no site da Centauro, em outras redes sociais, no TikTok, Instagram e etc., sempre aparecia uma propaganda de tênis esportivos. Seja de basquete, de vôlei, sempre aparecia. E o algoritmo está justamente para isso, para ele fazer as propagandas personalizadas. Só que aí entra um certo problema, que é o problema da privacidade dos usuários, do direito dos usuários. Mas também não é só o algoritmo que também pode prejudicar ou é importante. Os influenciadores também são, porque como você disse, sua irmã ela recebe encomendas, né, para poder fazer anúncio de certas empresas. Então, tipo, a empresa obviamente, vai pegar o vídeo dela, vai fazer uma propaganda. Então, se uma pessoa precisar de algo parecido, o que sua irmã recebeu, fez a propaganda, vão mandar aquele vídeo para ela. Entende? Tipo, sobre isso, ultimamente, tipo assim, eu vejo muita coisa de roupa. Muita coisa de roupa. Aí fica aparecendo anúncio. Só que assim, tipo, eu não curto nenhum. Porque, tipo, eu tô no Instagram, eu gosto de ver tipo, um certo tipo de conteúdo. Mas aí fica aparecendo. E aí fica um negocinho, tipo assim, sobre, tipo, aceita esse conteúdo, não aceita, tipo... Se você tem interesse. Aceitar tipo, os cookies de um site. Também sem essa. Aí, tipo, você tem interesse? Sim, tem interesse. Eu sempre aperto em não e continua aparecendo. Isso eu não aguento mais. É porque os aplicativos costumam ser interligados, né? Então,
principalmente se você faz o cadastro em tal aplicativo com um e-mail do Google. Então, como eles são interligados, se você continua pesquisando isso em outro aplicativo, no Google, se você continua pesquisando isso no Google, e fica dizendo que não tem interesse em tal aplicativo, que tem o seu cadastro do Google, ele vai continuar mandando para você, independente se você está ou não recusando esse tipo de oferta. Também, isso também influencia o consumismo, né? Porque, por exemplo, esse tênis esportivo é muito caro. Mas eu juro que se eu tivesse dinheiro, eu teria comprado todos os tênis ali que tivessem me recomendados, porque cada um é mais lindo que o outro. Não que seja necessário comprar todos, pelo amor de Deus, tá? Mas tenho consciência, mas ainda assim, com aquele tanto de propaganda aparecendo no meu telefone, em todas as redes sociais em que eu usava, podem acabar influenciando não só quem está recebendo, mas as outras pessoas. E também tem... isso também envolve a manipulação, né? Que justamente é para você comprar, para poder consumir mais e mais. Isso é doentio, né? É muito estranho, porque as pessoas passam a normalizar esse tipo de coisa, tipo influenciadoras de produto de beleza, que tem mais de 60 bases, 60 produtos de cabelo. 60 bases, uma gaveta cheia de corretivo, blushes, mais e as pessoas passaram a normalizar uma coisa dessa, e as pessoas, assim, outras pessoas que não têm condição de estar o tempo todo comprando, aí, tipo, as pessoas normalizando isso acaba criando paranoia na cabeça de alguém que não pode comprar, entendeu? Sim, e também de alguém que não pode de alguém que não pode comprar. De alguém que não pode comprar, pode acabar endividando essa pessoa, porque se a pessoa não tiver um planejamento financeiro, se não controlar o tanto que ela gasta nos meses, se não separar o que ela tem de gastar com contas, etc., pode acabar endividando essa pessoa por tanto ver conteúdo de, por exemplo, blogueiras cheias de maquiagem, como você disse, cheias, comprando Labubu de R$700, entende? E a pessoa ela não se compara a realidade com a outra. Por exemplo, vamos supor que a Helena fosse rica e eu acompanhasse muito ela. Eu não sou rica, mas eu ia querer tudo que ela compra. Eu não ia estar acompanhando a mesma realidade, entende? Eu ia ter a consciência de classe. Eu tenho uma amiga, no caso, que uma vez entrou em debate sobre, tipo, joguinho, essas coisas, tipo, as pessoas vão porque elas querem, as pessoas se endividam porque elas querem. Esse era o que ela falava, tipo assim, o argumento dela, tipo, as pessoas, elas se endividam, elas gastam porque elas querem. Mas eu acho que, tipo assim, quando a gente tem acesso aos conteúdos de hoje em dia, como eles são muito padronizados, tipo, todo mundo quer vender a vida perfeita, todo mundo quer vender, tipo, a família perfeita, o relacionamento perfeito, o corpo perfeito, tudo perfeito, aquela pessoa que não tem, tipo, nada disso do que é pregado, tipo, ela meio que cria um fascínio, ela cria uma certa obsessão sobre aquilo. Então, tipo assim, às vezes não é nem por querer, mas é achar que, tipo, se eu tenho uma bolsa que ela tem, eu vou ter o que ela tem, tipo... Ela não sabe como a pessoa chegou ali, mas se ela tem aquilo, então aquilo mostra que, tipo, tá no caminho pra eu ser ela, tipo, ser a minha inspiração. Então, assim, no caso não é, tipo, não tem uma... Não vou falar que, tipo, é culpa só do influencer ou é culpa só da pessoa, porque, tipo assim, é uma... Tipo, é a opção da pessoa escolher, tipo, receber conteúdos fúteis, de certa parte fúteis, e a opção também do influencer, tipo, pregar uma vida perfeita. Tipo, a vida dele pode ser perfeita? Pode, mas, tipo assim... Pode ser perfeita de acordo com a sua vivência, né? De acordo com a vivência, justamente. Mas eles pregam que, tipo, todo mundo, tem muita influência que prega, tipo, todo mundo pode ter o que eu tenho. Tipo assim, todo mundo pode ter o que eu tenho, sendo que, tipo, eles sabem que nem todo mundo pode ter o que tem, né? Exatamente. Agora falando sobre a desigualdade digital. Claro, principalmente as pessoas mais pobres, as minorias em geral, de periferia, etc., elas costumam ou ter pouco acesso a uma internet não tão boa, ou ter nem mesmo nenhum acesso à tecnologia. E isso acaba criando, sim, uma certa desigualdade, porque você acaba perdendo oportunidades de emprego, oportunidades de estudo.
Entende? Então, isso acaba dificultando a vida dessas pessoas para poder crescer, para poder sair desse. Como é que eu posso dizer? Desse lugar de minoria, pelo menos. Ou, por exemplo, de sair do lugar de classe baixa, poder ir para uma classe média, conseguir ter uma vida decente, pelo menos, sem trabalhar para viver. Entende? Pra sobreviver, no caso. Para sobreviver. Tipo, na pandemia teve muitas dificuldades, né, pra quem não tinha acesso, porque, tipo, os estudos foram todos online e tudo mais. Então, tipo, vamos supor que a maioria dos jovens, tipo, não vi uma pessoa que aprovou na pandemia, não que eu conheço, né, podem ter aprovado, mas... Porque assim, veio a lei, né? né, Tinha foi alguma coisa dado assim. uma lei de que alunos Eu EAD não reprovavam. Se eu não me engano, esta lei era fake news. É. Mas. A gente, eu não reprovei, Mas né? a gente. E daí, né? E aí, sim, tipo, vamos supor se isso realmente foi verdade, eu nunca procurei saber, deveria ter procurado, inclusive. Muita gente que não tinha acesso, tipo, e não aprendeu coisas que deveria ter aprendido, passou de ano, foi pro ano superior, sem saber aquilo que era necessário aprender pra estar ali, tipo. Então, dificulta, tipo, não é que, tipo... Ai, a pessoa não liga, não, mas acaba dificultando a vida dela mais pra frente, porque vai ter coisas que ela não vai entender porque ela nem sequer aprendeu. E vai ter muita dificuldade pra fazer, tipo, muitas outras coisas, dificuldade pra absorver novos conteúdos que podem estar interligados com aquele que ela perdeu. E, tipo, muita desinformação aconteceu na época da pandemia, tanto, tipo... Muitas mudanças tecnológicas. Né? E assim, quem não tinha acesso, quando se, tipo, foi pego desprevenido, completamente desprevenido, porque, tipo... Do nada, uma pandemia. Aí, eram 15 ou 20 dias sem aula, alguma Primeiro coisa era assim, né? 15 dias sem aula. 15 dias sem aula. E aí, até aí tava tudo bem pra essas pessoas que não tinham acesso, porque, tipo, ai, tudo bem, tipo, entre aspas, né? Só que aí, vamos supor, um ano inteiro, tudo online, tipo, então... eu tô 15 dias sem aula, comemorando ali, mas e depois? Que, tipo, não tinha acesso pra fazer uma coisa básica que eu tenho que fazer pra, tipo, ser alguém futuramente, tipo. Sim, entendo. Também, não tenho os dados para dizer uma realidade para vocês, mas sabe-se, em raciocínio lógico, que muitos, como você falou, que muitos alunos acabaram repetindo um ano. Por exemplo, meu primo, hoje eu ensino meu primo. Meu primo foi na época da pandemia, ele simplesmente parou de estudar, porque ele não, como ele era uma criança, ele precisava de um acompanhamento de um adulto. E, infelizmente, o pai dele acaba trabalhando o dia todo. A minha avó já é uma senhora de idade, ela não sabe mexer, nem teria paciência para conseguir mexer. Então, tipo, ele acabou largando a escola, ele teve que repetir um ano. E hoje, eu vejo, como eu ensino ele todos os dias, eu vejo um atraso nele. Eu vejo que, tipo, para uma criança de 9 anos, que é a idade que ele tem, ele já deveria saber essas coisas, ele já deveria responder ele já deveria responder às atividades sozinho, coisas que ele não faz. Eu tenho que estar ali toda hora orientando ele, sendo que o meu trabalho seria só para verificar se ele estaria certo ou errado. E nós mesmos, por mais que nós estudamos em escola particular desde essa época, nós mesmos tivemos um atraso, porque às vezes podia cair a internet do professor, às vezes... Colocar lá e dormir. Eu fazia muito isso. Eu colocava ali, dormia pra assistir a aula, a internet do professor podia cair. A gente, no céu, eu lembro, era por links, às vezes esses links paravam de funcionar. A Helena sabe que ela estudou totalmente online nessa época. Então, tipo, até nós mesmos que estudamos em escola particular, temos acesso à internet, tivemos certas dificuldades. Tem assuntos que os professores passam na mesa, na lousa, e eles falam, isso aqui vocês aprenderam no sexto ano. No sexto ano nós estávamos na pandemia. Gente... Então, tipo, a gente não lembra de basicamente nada. Pode ser por parte de responsabilidade nossa, mas também não. Porque, querendo ou não, uma mudança tão drástica e repentina de presencial para online, simplesmente do nada, foi bastante complicada para uma adaptação. E também a desigualdade social, ela não fala somente sobre os que não têm acesso à internet. Eles falam também sobre
quem não sabe mexer na internet, é principalmente os adultos, principalmente os adultos mais idosos. Os idosos, no geral, eles não sabem mexer na tecnologia. A maioria dos idosos não sabe mexer em tecnologia, precisam de orientação ali do neto, do filho, para conseguir até mesmo fazer uma simples ligação, coisa que a gente faz em menos de 2 minutos aqui, entende? A questão dos idosos muitas vezes não é relacionado à desigualdade social, porque por conta desse avanço muito rápido, muitos deles acabam não se adaptando com a gente para conseguir mexer com a tecnologia. Então, na época, o que para eles era um telefone sem fio, do nada se tornou um smartphone, entendeu? Então... E hoje só falta voar, né, o telefone. Pelo menos o meu. Já temos o drone, né, que voa, grava, já temos isso. Mas também sobre os idosos, também existe o abandono familiar, né? Porque, claro, a gente tem crianças e idosas são quase a mesma coisa, precisam ali de cuidado. Claro que não são todos, não generalizando, porque tem aqueles que têm uma saúde, uma aptidão boa. Mas são independentes, né? Que conseguem ser independentes, mas os que não são? E os que, infelizmente, ali não tem ninguém para cuidar, entende? E os que acabam indo pro asilo? Porque o filho não tem tempo, porque o filho não quer cuidar, porque o filho não tem tempo para cuidar, ou não tem neto, nem coisa do tipo, entende? Então, sobre essa coisa de idosos, foca mais nesse quesito familiar, né? Pra ver se ele tem ali, consegue ter uma orientação, um cuidado. Acho que minha avó nunca pediu ajuda, assim. Eu tenho uma avó que ela nem tem celular. Ela só escuta rádio. Realmente ela não tem escuta celular. rádio? Rádio, pô, FM, não sei mais das quantas. Sim. Rádio. Você chega na casa dela, ela tá lá com o rádiozinho dela, rosa, lá em cima do armário, e toca o dia todo. E aí deram um celular pra ela de presente. E aí, pra melhorar, como ela não gosta assim, era daqueles de botão. Né, pra facilitar, porque ela teve um problema de saúde, poder ligar, né, passando mal ligar. Caso aconteça alguma coisa, sim. Ela devolveu o celular. Ela não quis. Ela não gostou. Mas eu não sabia que ainda vendia esses celularzinhos assim. Vende, eu acho que é pra idoso. E deixaram exclusivo para idosos. Ainda sobre o assunto de desigualdade social, também tem o fato de que os jovens, voltando para o lado dos influenciadores, muitos jovens acabam tentando ser influenciadores, tentando monetizar com aqueles vídeos por conta que para poder sair da pobreza, para poder vender produtos no Instagram, fazendo vídeo no TikTok por necessidade. Para eles poderem ajudar a família deles, seja por questão médica, pessoal, etc. Às vezes mesmo na internet acabam levando caminho ruim, né? Que é dos jogos de aposta e tudo mais, um bocado de coisa, né? É a questão de uma influenciadora muito famosa, recém-divorciada, com 3 filhos. Não, mas aí ela já fazia antes, né? Só que veio descontroladamente o jeito que ela divulgava. E ela negou, né? Eu não acompanho ela piorou a situação, foi? Não, teve uma reunião de bets, né? E essa tal de CPI, né? Que controla, filtra esse tipo de conteúdo. Pode processar menor de idade? É pros pais, né? É porque chega no responsável, né? Mas se você não gostar do seu pai, da sua mãe, sei lá, de qualquer parente da sua família, aí você joga a culpa no colo. Eu vi um vídeo recentemente da Ismael, que ela é uma drag, né? Que ela assim, posta vídeos, conteúdos de fofoca e tudo mais. Como eu tô sem TikTok, assim, só pra minimizar o tempo de tela, ela posta lá, né, as coisas lá, e tava lá que a Virgínia tem cerca de 50 processos judiciais. E sem contar que o Zé Felipe, o ex-marido dela, está processando ela em 200 milhões de reais, que é praticamente metade da renda dela. E também ela ficou com a maioria dos bens, né? Foi por causa disso que ele processou? Tipo, um dos presentes, os helicópteros, essas coisas, o carro Tava tudo no nome dela. Tava tudo no nome dela. E ela dizia publicamente que tinha mandado tinha trocado pro nome dele, né? A questão da imagem, né? Eu não sei como é que chegou a um nível de que as pessoas
comecem a achar interessante a rotina de vida perfeita dela com 3 filhos, divulgando bet, sem uma consciência de classe, essas coisas. Entendeu? E também tem a questão da exclusão digital, né? Que as pessoas de regiões periféricas, rurais, assim, por elas não terem esse acesso a tecnologia, elas meio que são exclusas e ficam sem se informar do desenvolvimento econômico que está dentro da internet. Então, acaba meio que prejudicando todas elas, né? E às vezes quando elas entram, assim, caem de paraquedas na internet, elas acham que tem coisas que pode fazer e na verdade não pode, mas elas não tiveram acesso quando isso foi determinado, tipo, como errado. Elas não têm saber disso, né? Não tiveram a educação digital que deveria ter. Sim, também, principalmente os mais velhos e principalmente as pessoas das zonas rurais, periféricas, etc. Elas acabam, tipo, acreditando em tudo que vê. Ou em tudo que lhe favorece de alguma forma. Por exemplo, não vamos entrar em questões políticas aqui. Mas, por exemplo, tem grupos de certos candidatos que por exemplo, passam muitas fake news, muitas desinformações e etc. E isso é mostrado por alguns infiltrados que estão ali naquele grupo, mostrando o que é mandado naquele tipo de grupo, seja fake news ou coisas que só são pensando no próprio umbigo ou no umbigo dos ricos, sendo que não, a população, a gente é pobre, é minoria. A gente tem que pensar, a gente tem que levar em conta no que nos favorece, não no que desfavorece os ricos, porque os ricos já estão de vida feita, né? A gente tem que levar em conta os nossos direitos, os nossos favores, não somente os deles. Bom, então, meus caros ouvintes, hoje nós falamos sobre como a economia transformou as nossas vidas, né? A forma de trabalhar, vender, comprar e etc. E também refletimos um pouco sobre os desafios, como a desigualdade social, concorrência de grandes e pequenas empresas, etc. E você, já pensou em como isso afetou a sua vida? Vale a pena ressaltar, refletir um pouquinho. Bom, esse foi o nosso episódio de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Agradeço para quem chegou até o final e beijos, até o próximo episódio. Beijo. Tchau, tchau, até a próxima.